Nós não podemos permitir que crimes sejam cometidos em nome da liberdade de expressão. Para não ferir a liberdade de expressão, nós não podemos deixar que crimes sejam cometidos. Por que eu estou falando isso? Mais uma vez, né, tem uma pessoa que eu admiro muito, e ele até certa vez agradeceu porque eu fiz o vídeo falando, né, que eu não digo o nome, mas ele sabe quem ele é. Reclamou do Marco Civil da Internet, que já está aí desde 2014, né? E não está funcionando, né? Não está ali na íntegra ali, funcionando como deveria, mas, ok. Né? Não é bem isso que nos interessa aqui. Mas o que interessa é falar sobre crimes que são cometidos em nome da liberdade de expressão. E aí nessa hora, nós que defendemos a democracia, nós que defendemos a liberdade de expressão e pensamento, às vezes sentimos constrangido, porque às vezes não sabemos o que falar, né, nesse exato momento, porque não, mas isso é minha liberdade de expressão. Então é bom deixar bem claro, a liberdade de expressão não é a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, qualquer liberdade que seja, não é liberdade para você cometer crime, certo? Então ofender pessoas, por exemplo, não é liberdade de expressão, tá? É uma boçalidade mesmo, é você pôr para fora o que você tem de pior. Se você tem algo, e creio eu que todos têm, eu infelizmente também tenho, algo que não é bom, é que guarde para si. Ah não, eu prefiro aquela pessoa sincera, que fala tudo, etc e tal. Bom, para falar e ofender, se puder ficar calado, melhor ficar calado. Eu tenho essa convicção, tá? Então se você quer falar algo, mas você acredita, será que eu posso ficar calado? Melhor ficar, né? Para não ser mal educado, para não sair aí ofendendo as pessoas. Mas não é só isso não. Na internet, crimes de fato são cometidos e dificulta aí digamos assim, a solução desse crime. Então, o amigo lá reclamou, por exemplo, da necessidade de guardar, de preservar dados, da necessidade de armazenamento. O Marco Civil da Internet, ele obriga que esses dados sejam armazenados em território nacional. Por que em território nacional? Porque a justiça brasileira vai ter acesso. Se você armazena tudo lá em um outro país aí, sabe-se lá qual país, e você precisa quebrar o sigilo de alguém que cometeu o crime, como é que você vai conseguir? Você não consegue. Ou, se consegue, tem muito mais dificuldade. Então não há problema, como lá diz, que você tem o direito à privacidade, que para ter acesso a esse conteúdo tem que ser com ordem judicial, você tem que ter pedido judicial, e se a lei for cumprida, né? Então tem se a lei for cumprida. Sim, porque, gente, para quem age fora da lei, infelizmente, não tem nada que possa ser feito. Vocês concordam comigo? Não tem como. Simples assim, né? Então, tudo feito dentro da lei. Isso é que precisa ser esclarecido. Porque tem que ser feito dentro da lei. Agora, se você deixa correr solto, não precisa de armazenar dado nenhum, não precisa tal, etc e tal, a pessoa comete crime e logo em seguida vai lá, deleta tudo e o crime, pronto. Ficou impune. Simples assim. Como é que você vai recorrer, como que você vai ir atrás, né, dessa questão aí? Impossível, né? Não tem jeito. Então eu não vejo mal nessa questão. Tem que armazenar por um determinado período, se for o caso, com pedido judicial, etc e tal. Tá tudo muito bem ali explicitado na lei. Não é algo assim aleatório. Vamos guardar isso aqui e tal, porque se for preciso o governo chega e ameaça pessoas e persegue, etc e tal. Isso pode acontecer? Pode. Infelizmente pode.
Só que não é necessário isso para que governos, né, autoritários persigam pessoas. Não, não. Você pode fazê-lo de outras formas, né? Então, o único remédio que nós temos contra governos autoritários é não ter governos autoritários, é não votar em governos autoritários. É protestar e derrubar um governo que está querendo se mostrar autoritário, né? Porque se tiver o governo autoritário, ele pode fazer qualquer coisa, né? Você não precisa de lei para governo autoritário. Porque ele chega lá, toma no poder e faz o que quer, né? Então, não é a lei está transformando um governo autoritário, etc. e tal, essa lei, aquela lei, né? Até mesmo porque, no que se refere ao Marco Civil, foi feito por um governo e esse governo já está fora do poder, né? É bom deixar isso claro. Então, se é tão ruim assim, o outro governo pode derrubar, pode propor outra lei, pode revogar, pode fazer o que ele quiser, não é? Alguma medida foi feita nesse sentido? Não, né? Que não faça para piorar, né? Para enfraquecer a democracia. Eu não vejo que isso enfraquece a democracia. Bom, eu não sou o dono da verdade, não sou nenhum especialista. Então eu pedi para que apontasse os fatos lá, o que está errado, para a gente debater. E vamos debater essa questão, claro, por que não? Mas eu não vejo nenhum problema, né? Pelo contrário, eu acho louvável que nós temos aí regras para a internet. Viver em sociedade, viver em uma democracia, não é necessariamente viver sem regras. Ter liberdade não é você ter o direito de fazer o que você quer. Porque a minha liberdade, ela termina quando chega a sua. Porque eu tenho que respeitar você, você tem que respeitar a mim. Então isso é viver em sociedade. Você poderia ter liberdade total se você vivesse isolado, sozinho em uma ilha, né? Aqui, não vejo ninguém, não tem ninguém, etc. Que eu faço o que eu quero. Aí eu posso andar sem roupa, eu posso fazer o que eu quiser, né? Porque eu não tenho outro para incomodar. Posso ouvir música, por exemplo, 24 horas por dia, na mais alta intensidade possível, que eu não vou incomodar ninguém, eu estou em uma ilha. Então esse é meu direito, tal, etc e tal. Quem vive em sociedade, uma sociedade civil, uma sociedade civilizada e democrática, não pode. Por quê? Porque se eu for fazer isso, eu incomodo quem está ao meu lado, né? Essa é a questão. Então, tem que ter regras, sim. Por que que a internet deveria ser um local totalmente sem regra? Eu não vejo que deveria ser assim. Então, as regras elas são bem-vindas. Agora, que essas regras preservem a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, que preserve, enfim, as liberdades, os direitos individuais, as garantias, a privacidade, né? Tudo isso que seja preservado, né? É importante. Então, a internet é uma ferramenta maravilhosa. Estou usando a internet aqui para falar com vocês. Rede social é uma coisa maravilhosa. Eu estou usando a rede social para falar com vocês, né? Vocês me assistem, vocês podem fazer vídeo igual esse aqui também, expressar o pensamento de vocês, etc e tal. Agora, vocês não podem cometer crime, né, usando seja a internet, seja as redes sociais, seja lá o que for, né? Porque crime é crime e tem que ser punido. E nós temos que ter meios para punir os crimes. Então, se a gente deixar um território sem lei, onde todo mundo faça o que quer, nós não vamos ter como punir possíveis crimes, né? Então, aí a pessoa comete o crime e não tem como ser punida. Por quê? Porque não tem como você ir atrás desse... buscar as informações e apurar o crime, etc, etc. Então, não vejo nada de errado nesse sentido. Porque até o presente momento, pelo que eu vi, né, pelo que eu percebi, não há nenhuma forma de censura e não há prejuízo para a democracia no que se refere ao marco civil da internet, que já está aí desde 2014 sendo debatido, etc e tal, que se for ruim, vamos debater, se ficar evidenciado que é ruim, a gente retira, né? Porque a gente só quer coisas boas. Agora, que se faça dentro da lei também, porque nós temos leis para criar as leis, nós temos regras para criar as leis e temos regras para desfazer de leis ruins. Que tudo seja feito dentro das regras do jogo democrático. É isso que eu peço
É por isso que eu luto, né? Por isso que nós temos que manter as instituições que defendem a democracia. Ok? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Pedir aí para vocês se inscrever no canal, ativar as notificações e dar aquele like no vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.